Olá pessoal, boa noite a todos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje, ao nosso barquinho de hoje. Boa noite, meus irmãos. Desculpa o atrasinho aí, hoje estava um pouquinho corrido por aqui, mas estamos aqui juntos mais uma vez. Boa noite, Luana. Boa noite, Felipe. Boa noite, pessoal da Dom Romano. Boa noite, Janete. Boa noite, Maura, Deise. Boa noite, Rica. Que bom te ver aqui, irmão. Alex, um abraço, querido. Boa noite, Cris. Boa noite, Silvia. Boa noite, Diego. Boa noite, Luciana, querida. Que alegria, meus irmãos. A gente chegando por aqui. Boa noite, Rô, Aline, Ivan. Um beijo, querida. Boa noite, Rita. Boa noite, Mari. Boa noite, Aline. Vamos sim, minha irmã, pedindo pela cura da Melinda, sempre esse barquinho aqui é para vibrações para ela também, viu? Boa noite, Mauro. Um abraço, meu querido irmão, para você e para todos aí, para Dalva, para Dona Negrinha, pessoal de Taquari, Pedregulho. Boa noite, Ju. Um beijo no coração. Ricardinho, Carla, Juliana, Estela, Soraya, Suzana, Márcia, Sara, Andréia, Mônica, que coisa boa, Hanna. Obrigado, meus irmãos. Obrigado por mais uma vez a gente estar aqui conectado. Obrigado por doar aí um pouquinho do seu tempo para a gente aprender junto, para a gente navegar junto. Eu tenho certeza que vai ser uma noite de muito aprendizado, né? Nesse tema desafiador de hoje. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento, né? Vamos falar sobre felicidade no relacionamento. É um tema muito necessário. Ainda que você fale assim, mas Eduardo, eu não estou me relacionando no momento, eu sei. Mas em algum momento a gente vai se relacionar, né? E isso não serve só para um relacionamento amoroso. Serve para um relacionamento de amizade, serve para um relacionamento familiar. Então, hoje é um tema muito importante. Muito, né? Então, eu espero que colabore aí para que a gente tenha relacionamentos mais felizes, né? Especialmente conosco mesmo. Mas é isso aí, meus irmãos. Bora começar o nosso barquinho, né? Porque já entramos um pouquinho atrasado aqui. Mas estamos aqui conectados, né? E então eu vou pedir para que você vá até lá a sua cozinha, até o local onde você tem uma aguinha, coloque aí do lado, né? Para que a espiritualidade amiga, para que Jesus possa colocar um remedinho espiritual, se você acredita nisso, né? Se você às vezes não acredita, é de uma outra religião, também não tem problema, né? O importante é que a gente esteja com o coração aberto. Tem um menininho que quer aparecer. Só porque ele tá de camiseta nova do Fraternidade. Vem cá, filho. Oi! Fala oi pro pessoal. Oi. Oi. Ó, fé, viu? Tenha fé na sua vida. Tenha fé na sua caminhada e na sua jornada, né? E se o momento é difícil, se o momento é de dificuldade, é aí que a gente redobra a fé, né? Fala tchau, filho. Fala um beijo, que eu vou ter fé lá no meu sono. Eu tenho fé que ele vai dormir bem essa noite. Ai, gente, mas que delícia, né? Vamos lá, meus queridos. Amigo, você apagar a luz pra mim, por favor? Vamos fazer uma prece. Isso, obrigado. Então, vamos lá, né, gente? Meus irmãos, hoje o tema da nossa live não é esse relacionado à música que eu vou tocar agora, mas hoje tem uma menininha fazendo aniversário, uma menininha muito especial que marcou muito as nossas lives, né? Quando eu contei a história dela, eu sempre me emociono. É a Gigi, né? Vocês lembram da Gigi? Que é aquela criança linda, hoje está aniversariando no plano espiritual, né? A Gigi é a história daquela criancinha
que acabou falecendo, a mãezinha doou os órgãos, né? E engraçado, gente, que depois da história da Gigi apareceu tantas histórias parecidas, né? E eu acho que um gesto de amor como esse, né, é bendito. A gente soube da história da Laurinha, a gente soube da história de outras crianças, do Raul, do Pedro. Então, que a espiritualidade sempre nos inspire aos gestos de amor, mesmo diante do maior sofrimento, né? Porque quanto mais a gente ama, mais a gente apacenta as nossas dores. Então, quero oferecer para Gigi, para a família da Gigi, e também para cada um de vocês que gostaria de, nesse instante, se conectar com um plano maior, com algum ente desencarnado, né? A gente sabe, né, já pela Mayra, a gente já soube pelo Júlio, que esse momento da live é o momento em que muitos dos nossos entes desencarnados vêm ficar um pouquinho junto com a gente. Eles têm muitas vezes essa autorização. É o momento onde a gente se desarma emocionalmente, é o momento onde a gente se prepara para esse encontro. Então muitas vezes a espiritualidade permite que ele aconteça no exato momento da nossa live, né? Não é mérito do Eduardo, não é mérito de ninguém, é mérito de Jesus, é amor dele. Então, quando a gente busca a sintonia com ele, meus irmãos, é o momento que a gente está mais pronto para esses encontros. Então, pensa no teu ente querido aí, com carinho, com saudade. Durante essa canção, tenta plasmar, tenta materializar em pensamento algo que ele gosta muito. Se é uma mãezinha, uma flor, se é um companheiro, algo que tenha significado para vocês, uma fotografia, um momento. E eu tenho certeza absoluta que ele vai receber, assim como a Gigi também vai receber. Como é o cheiro daí, o teu eu não esqueci. Nessas horas dá vontade de ligar pra te ouvir, saber como você está. Marcar um café, eu iria a pé só pra te olhar mais uma vez e abraçar mais uma vez. Eu te vejo em todo canto, todo olhar. Onde tem amor, sei que você está. E agora você, tudo que a fé pode tocar. Como é o tempo aí, aqui um tempo eu perdi, mas é sempre tempo de recomeçar. É bonito ter coragem pra sonhar, porque a gente é tudo que a fé pode tocar. La 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 la. O que a gente é, tudo que a fé pode tocar. Senhor Jesus, nesse momento onde a nossa fé nos toca uns aos outros, mesmo distantes fisicamente, onde a nossa fé toca o coração daqueles nossos entes queridos que já partiram, mas que nem por isso estão distantes.
porque a fé sempre pode tocar e trazer para bem perto de nós, quando a conexão se faz pelo amor. Então, nesse instante de corações conectados, neste plano e no outro, Jesus, te pedimos para que esteja conosco no nosso barquinho de hoje, que possamos juntos aprender um pouco mais sobre o Teu Evangelho, sobre a vida, a fim de que essa navegação seja de grande proveito e de aprendizado para o nosso ser espiritual. Obrigado, Senhor, que assim seja. Voltei. Gente, que coisa linda, né? Assim, todo mundo tem uma estrelinha do outro lado, né? E a gente também tem. Então, esse momento a gente sente muito a visita, né? A gente se emociona. E quem sabe esse seja um momento propício para a gente ressignificar aquela lágrima de dor, né? Aquela lágrima que corrói, aquela dor, numa lágrima de recomeço, numa saudade de gratidão pelo tempo que se teve junto e pela certeza do reencontro, né? Mas, meus queridos, boa noite para todo mundo que está chegando aqui. Boa noite para os amigos espirituais também presentes na minha casa, na sua casa, muitos deles nossos entes queridos, né? Então, bora começar o nosso encontro de hoje, né, gente? Como eu falei, hoje nós vamos falar sobre casamento, sobre união, sobre qualquer tipo de relacionamento que a gente vive, felicidade conjugal. Será que é possível ter felicidade a partir do momento em que eu me predisponho a estar com alguém? Como fazer isso, Eduardo? Será que eu tenho que ficar condenado a um relacionamento infeliz pro resto da vida? E se de repente a gente não alcançou um sonho juntos, o sonho de ser pais, por exemplo, será que ainda assim eu consigo viver um relacionamento feliz? E divórcio? O que a gente acha disso? E um relacionamento abusivo? Tem tanta coisa pra gente falar sobre esse tema, meus irmãos. Tanta coisa, sabe? E esse tema de hoje é um tema que coincidentemente apareceu, né, nas nossas próximas lições, que a gente está quase acabando o livro Minutos com Chico. E aí apareceu essa lição chamada Felicidade Conjugal. E por coincidência já faz muitas semanas que eu estou recebendo de muitos de vocês via direct o pedido para falar sobre relacionamento. Faz um tempão que a gente falou sobre isso, uns 2, 3 anos, né? Então hoje a gente vai retomar. E quando a gente retoma, nunca é a mesma abordagem, né? A gente sempre aprendeu um pouquinho mais, a gente sempre tem uma inspiração diferente da espiritualidade para falar sobre aquele tema. Então, bora lá, né? Se conecta aí a gente. Mais uma vez eu falo, se você não vive um relacionamento com alguém neste instante, saiba que a live de hoje também é para você. Porque nós não vamos falar somente voltado para um relacionamento entre parceiros amorosos, mas isso que a gente vai falar hoje serve para todos os tipos de relações, entre amigos, entre familiares. Então, bora aprender junto. Tem muita coisa para a gente aprender hoje. Vou pedir licença para a gente poder desligar os comentários, apenas para a gente poder concentrar mais, tá bom, meus irmãos? Então, como se diz, liga as anteninhas aí que a lição de hoje é muito importante. Do nosso livrinho, Minutos com Chico, do José Carlos de Luca, Felicidade Conjugal. Né? Para quem não sabe o que é conjugal, é quando tem um cônjuge, quando tem um parceiro, né? E começa a lição de hoje com uma fala do Chico. O que será que o Chico fala sobre isso, sobre casamento? O Chico nem foi casado, Edu. Como é que ele sabe sobre isso? Ele sabe, né? Muito mais que a gente.
Então ele diz assim, na verdade é um pedido, né? É uma rogativa. Concede, Senhor, aos nossos queridos amigos e cônjuges nesta hora a compreensão sublime da união familiar. Que as dificuldades de um possam ser partilhadas pelo outro. Que as alegrias do outro possam ser as alegrias do outro coração. Chico Xavier. Essa oração, proferida por Chico, é uma receita infalível para a felicidade conjugal. Receita esta que nos chega hoje pela reavaliação de nossa conduta perante aqueles que se uniram a nós pelos laços do coração. O iluminado médium roga a Deus para que cada um dos cônjuges compartilhe as dificuldades do outro, ou melhor, seja solidário com a dor do seu companheiro, estendendo-lhe compreensão e auxílio. O companheiro em dificuldade precisa de proteção e não de agressividade. Carece de amor e não de desprezo. Interesse-se pela dor do seu cônjuge. Ofereça a ele o seu ombro. Carregue com ele a cruz dos obstáculos. E com isso, mais fortes se farão os laços de amor entre vocês. Isso é companheirismo. Geralmente, as pessoas se preocupam com a divisão dos bens no momento da separação. E olha só o que ele fala. E, no entanto, Chico nos ensina a dividirmos a dor do nosso companheiro, a fim de evitarmos a separação. E quando o cônjuge estiver feliz, vamos também nos alegrar com a felicidade dele. Muitas uniões fracassam por causa da inveja que existe entre os cônjuges. Olha só. Gerando rivalidades e disputas injustificáveis e que somente fazem aumentar a distância entre um e outro. Não vibrar de contentamento com o sucesso do nosso parceiro pode ser um banho de água fria na relação. E esse banho ninguém gosta de tomar por muito tempo. Que tal esquentar a relação com uma água bem quentinha de alegria e aconchego? Então essa é a nossa lição de hoje, felicidade conjugal. Então, a partir de agora, eu peço para que você se desconecte de tudo lá fora e se conecte o pensamento aqui, né? Que nós vamos seguir uma linha muito importante para a gente não se perder na live de hoje. Então, meus irmãos, essa primeira fala do Chico, essa primeira rogativa, ele começa pedindo a Deus: concede, Senhor, aos nossos amigos e cônjuges desta hora, ou seja, àqueles que estão vivendo a experiência de ter um relacionamento, a compreensão sublime da união familiar. E aqui chama a atenção a palavrinha. O Chico pede a Deus para que a gente tenha compreensão do porquê que a gente se une com alguém. Da compreensão do porquê se faz a união entre duas pessoas. E aqui a gente já começa dando uma informação muito importante, né? Eu vou mesclar na live de hoje, não tem como. A gente precisa trazer um pouquinho de conhecimento espiritual e também de conhecimento psicológico. Eles precisam se associar. Mas é como eu sempre digo, o maior psicólogo que já existiu nessa vida e vai sempre existir é Jesus. Todo o conhecimento da psicologia, ele é derivado dos conhecimentos de Jesus. Faça o teste. Mas vamos lá. É o seguinte, meus irmãos, quando a gente fala de relacionamento, que tipo de relacionamento existe, Eduardo? É real essa história de alma gêmea? Será que eu não encontrei a minha? Por isso eu sou infeliz no meu casamento? Será que às vezes Deus não colocou eu aqui no Brasil e a outra está lá no Japão? Eu preciso de repente dar uma chance para ir para lá? Será que existe alguém de fato esperando eu me encontrar com ele para ser feliz também? Né? Bom, a gente vai, desculpe os românticos, mas nós vamos ter que desconstruir um pouquinho dessa ideia hoje e trazer para a realidade do nosso planeta a função da união entre duas pessoas. Mas antes, eu quero trazer para vocês uma informação muito interessante que está no livro do Ricardo de Bernardi, né? É um médico muito estudioso de Santa Catarina e ele fala divinamente sobre esse assunto. Ele diz que existem 5 tipos de união. 5 tipos de união nos relacionamentos.
né? Baseado no quê? No tipo de espírito que se une. Então, a primeira união que acontece é a união acidental. E quando eu for falando de cada uma, você aí do outro lado da telinha vai pensar assim, nossa, Eduardo, realmente, essa daqui eu conheço alguém que é assim. E aí, de repente, eu vou falar uma e falar assim, nossa, Eduardo, essa daqui é a minha. Né? Mas não se entristeça, nós estamos aqui para aprender. Né? A primeira tipo de união que existe são as uniões acidentais. Como o próprio nome diz, elas acontecem por acidente. Como assim, Eduardo? Não estava planejado. No planejamento reencarnatório que aquelas duas pessoas se encontrassem, ficassem juntas, se conhecessem. Não estava. Por isso que é acidental. Mas então, essa união se dá como, Eduardo? Normalmente, ela se dá entre almas, entre espíritos que não têm uma ligação anterior espiritual. Porque a gente sempre vai cair naquela lição, meus irmãos, de que Deus faz com que duas pessoas compartilhem, por exemplo, a experiência conjugal com uma finalidade: se amar. Se amar. Aprender a se amar. Então, essas uniões acidentais são entre dois espíritos que não têm histórico. Eles estão se conhecendo e se vendo pela primeira vez. E normalmente isso acontece entre espíritos que têm falta de ligação afetiva. Seja por ódio e seja por amor. São pessoas estranhas umas a outras. Mas então, por que elas se aproximam? Elas se aproximam por impulsos inferiores. Normalmente relacionados ao quê? Ao sexo. Né? Normalmente é aquela pessoa que se atrai pela outra unicamente pelo corpo, unicamente pela beleza física e sem se importar e sem às vezes até questionar o que de fato está por trás daquele corpo. O que de fato está por trás daquela personalidade e daquele corpo escultural e daquela beleza angelical. Não. Ele simplesmente vai no impulso do sexo. E aí a gente tem a união muitas vezes entre dois espíritos que se unem numa relação acidental. Eduardo, que engraçado. Hoje a gente vê muito isso, né, acontecendo. Vê muito. Demais. Principalmente por causa das redes sociais. Existem redes sociais que mais parecem uma vitrine de açougue. Com perdão da comparação, mas a gente vê uma exposição dos corpos como se estivesse escolhendo uma carne ou escolhendo um legume, né? E aí se eu busco escolher pelo corpo e não pelo espírito, pelos valores, é natural que às vezes eu vou me atrair por alguém que nem sempre é tão bonito quanto o corpo, né? Então, Eduardo, você quer dizer que quando duas pessoas se reúnem de forma acidental, eles estão fadados ao fracasso? Não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer o seguinte, é muito mais difícil que dê certo. Muito mais difícil. Porque o que me atraiu não foi a essência. O que me atraiu foi o corpo. Né? Pode dar certo? Claro que pode. Claro que pode. Nenhuma existência é perdida. Nenhuma união pode ser perdida. E de repente aqueles dois ali que se encontraram de forma acidental buscam um crescimento junto. Mas vai ter que ralar. Vai ter que ralar. Muito, muito. Né? Vai ter que ter muito crescimento, muita compreensão, muita doação. Porque eles não se uniram por afetos. Né? Mas pode dar certo. Né? E o segundo tipo, Eduardo, esse aqui acho que não é o meu, não. Meu marido é bonito, mas não é para tanto, não. O segundo são os casamentos provacionais. Ai. E aqui a gente desconstrói todo o romance da Disney, que fala assim que toda princesa tem seu príncipe, que sempre tem um chinelo velho para um pé cansado. Meus irmãos, nesse planeta nosso, a grande maioria dos casamentos são provacionais. E o que é um casamento provacional, Eduardo? São encontros entre almas inferiorizadas, né? Vamos dizer assim, entre alunos repetentes que se encontram com o objetivo de se ajustarem. E aí a gente mais ou menos imagina que tipo de relação que é, né? Não é uma relação muito tranquila. Não é uma relação que tem implicância, é uma relação difícil de fazer dar certo. Mas Deus
E a espiritualidade faz com que a gente tenha compartilhamento conjugal com essa pessoa na reencarnação, justamente porque eu preciso dessa experiência para aprender a amar, para aprender a respeitar. E enquanto eu não o faço, eu não me liberto. Tem até uma piadinha muito comum, que não é piada, que é real, entre dois espíritos que se toleraram a vida inteira, aquela implicância, brigaram a vida inteira porque acreditavam que não podia divorciar nunca e morreram. Falou assim, chegou de lá e falou assim, agora eu nunca mais quero ver esse homem na minha frente. E a espiritualidade fala assim, mas como assim? Não, eu já vim com ele uma vez, já quero me libertar. Aí falou assim, mas é o amor que liberta. Vocês não aprenderam nem se tolerar? Então vocês vão ter que voltar. O objetivo é este. De novo com ele? De novo. Ah, meu Deus do céu. Então, muitos casamentos acontecem de forma sucessiva para que a gente aprenda a pelo menos respeitar. Porque amar talvez é uma palavra muito forte, mas todo amor começa com respeito, né? Depois a gente tem os casamentos sacrificiais. Olha o nome, sacrificial. O que significa isso? É um sacrifício. Para quem? Para um dos dois. Normalmente se dá entre um espírito que é muito evoluído moralmente e ele não mais precisa reencarnar naquele planeta, porque ele já está com uma evolução que o permite ir para mundos superiores, mas por amor àquele que é inferior a ele, ele pede para reencarnar como cônjuge, para poder ajudar o outro. É lindo, é maravilhoso. Só que, meus irmãos, não é fácil, não. Não é fácil, não. E a gente conta nos dedos. Porque às vezes você está falando assim, Eduardo, eu acho que eu sou um desse evoluído, eu vim para ajudar meu marido. Assim, é a minoria. Não estou querendo dizer que você talvez não tenha evolução de uma Alcione, de uma Lívia, né, de há 2000 anos, de a Alcione de renúncia, mas assim, a chance disso de acontecer é muito pequena. Então, até mesmo um espírito como Lívia, até mesmo um espírito como Alcione, quando foi reencarnar, né, o livro que eu estou falando é Renúncia. É um romance lindíssimo de Emmanuel. Leia se você gosta de romance, tá? Quando ela escolhe reencarnar para vir aqui socorrer o espírito de Carlos, né, pela afinidade que eles tinham entre eles, o amor que ela tinha por ele, ela, mesmo sendo muito evoluída, é alertada. Fala assim, você está querendo voltar lá por ele, mas mesmo você sendo muito evoluída, você vai sofrer o quê? As limitações da matéria, você vai sofrer as tentações do mundo, então você pode sucumbir, você pode falhar, mas por amor ela aceita vir. E eu não vou dar spoiler, né, para quem quiser ler, é lindíssimo. Tem inclusive em audionovela. Então às vezes você está lavando a louça, terminou de ouvir a live do Eduardo, coloca lá para você ouvir, né? É inspirador, é lindo. O quarto tipo de casamento que a gente tem, de união, são almas afins. É raro também, meus irmãos. São almas que se unem com o objetivo de consolidar afetos. Elas já têm muita afinidade, muito carinho uma pela outra. E elas vêm nessa vida para se conectarem ainda mais uma com a outra. Sabe aquele casal que você fala assim, gente, mas eu nunca vi um casal que se dá bem que nem esses dois. É um exemplo, não que não diverjam, não que não briguem, não, mas assim, é um cuidado um com o outro, é um amor, é um afeto, é uma delicadeza, e se fazem tão bem. E é engraçado, vocês vão encontrar alguém na sua família ou alguém que vocês conhecem que aconteceu isso. Normalmente nesses casais, quando são almas afins, quando um desencarna, o outro pouco tempo depois vai embora. Porque é um vínculo tão forte, tão grande, que não consegue viver sem. Ou então tem uma perturbação muito grande do campo de vista emocional, até neurológico. Né? Isso aconteceu dentro da minha própria família. Né? Mas é assim, né? São almas muito afins. E o último,
que é o raríssimo de acontecer no nosso mundo, né? São os casamentos transcendentes. São almas extremamente iluminadas que vêm juntas com o objetivo de trabalhar juntas, com o objetivo de desenvolver um trabalho de primazia para a humanidade, né? Uma ação social, algo que vai realmente fazer a diferença no seu tempo. Então, por exemplo, a gente pode citar Kardec e Amélie, né? A esposa de Allan Kardec. Eram almas de uma grandeza, não só intelectual, mas moral também, muito grandes. E eles vieram para se apoiar, para se fortalecer. Se você nunca assistiu, assista o filme de Allan Kardec. Vocês vão ver, né, ainda que superficialmente, o quanto ela foi fundamental, e ela nem aparece. Isso que é triste, né? Isso que é triste. Porque às vezes você vê um orador lá no palco, você vê um cantor no palco, e ninguém nem sabe o nome da esposa, né? Mas sem ela, sem essa parceira, ele não seria nada. E eu falo isso também para mim. Não querendo dizer que eu sou grande coisa, não sou nada. Mas, por exemplo, na minha vida, se eu não tivesse a Monique, em muitos momentos, eu tinha falhado. Então a gente se ajuda. E eu acho que a gente está muito longe de ser um casal transcendente. Tem hora que é meio provacional, tem hora que é sacrificial, mas tem um pouquinho de cada coisa, né? E aí, qual que você acha que é o seu casamento, né? Mas eu não quero que você rotule e ache que a minha união, Eduardo, é provacional, é acidental, não me dou bem com essa pessoa, então eu tô fadado ao fracasso. Não. Todo casamento transcendental um dia foi provacional. Um dia foi provacional. Então nós estamos aqui para crescer um com o outro. Toda união tem um para quê. Tem um para quê, né? Então é sobre isso que a gente vai falar. Bom, a continuação da frase do Chico nos remete a outra questão. Ele diz assim, ó, que as dificuldades de um possam ser partilhadas pelo outro. Que as alegrias do outro possam ser as alegrias de um. Gente, aqui ele dá a receita para um casamento feliz. E qual é a receita do casamento feliz? Ó, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho contato com muitos casais mesmo. E, por experiência própria, que não é muita, mas eu acredito assim que é uma coisa que eu tenho visto gritante, assim, ó, que a gente percebe quando um casal dá certo. Eles têm 2 requisitos, 2 principais. O primeiro deles é quando um tem orgulho do outro. Orgulho. Sabe quando, tipo assim, vai falar sobre o que o outro faz, ainda que o outro só sabe trocar a lâmpada, mas ele fala assim, mas ele troca uma lâmpada de um jeito, Eduardo. Mas ela faz um bolo de fubá tão gostoso. Tem um orgulho. Quando um vai falar do outro, brilha o olhinho. Isso é muito importante. Sorrir com a conquista do outro. Você não imagina. Ele está vencendo na vida. Ele conseguiu perdoar. Ele conseguiu trocar de carro que ele sonhava tanto. Ele conseguiu abrir um negócio. Sabe? Fala da conquista do outro como se fosse sua. Isso é muito importante para um casal. E o segundo requisito é crescimento. Crescimento. Presta atenção. Um casal que cresce, ele tende a ficar junto. Um casal que deixa de crescer, ele tende a se separar. Ele tende a se separar. Por quê? Porque nós estamos unidos em relações pro propósito maior. Buscar crescimento. Buscar crescimento. Então, se você fala assim, Eduardo, estou muito infeliz na minha vida, sabe por quê? Nunca arrumei uma tampa para minha panela. Sou muito triste, acho que nessa vida eu vou ser solteirão. Vou morrer sem experimentar colocar uma aliança no dedo. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que isso não altera em nada o que você veio fazer aqui. Nada. Você veio aqui para crescer.
Então, a partir do momento que eu escolho dividir a minha vida com alguém, que seja para que esse alguém fomente o meu crescimento. Quando eu olho para alguém que chega no meio e fala assim, com ele eu sou melhor. Eu tenho vontade de ser melhor. Entende? E muitas vezes o que acontece é o contrário. Mas nós vamos falar sobre isso com um pouquinho mais de detalhe para frente. E aí, continua aqui, né? Essa oração proferida por Chico é uma receita infalível para a felicidade conjugal. Receita esta que nos chega hoje para a reavaliação de nossa conduta perante aqueles que se uniram a nós pelos laços do coração. Então, é uma reavaliação nossa também. Você tem orgulho do seu parceiro? Você sente que cresce ao lado dele? Você facilita esse crescimento ao lado dele? 2 perguntinhas. O iluminado médium roga a Deus para que cada um dos cônjuges compartilhe as dificuldades do outro, ou melhor, seja solidário com a dor do seu companheiro. O companheiro em dificuldade precisa de proteção e não de agressividade. Nossa, mas é claro, Eduardo, isso é muito óbvio, né? Claro que alguém que está sofrendo em dificuldade precisa de proteção e não de agressividade. Pois é tão óbvio, mas a gente vê tanto acontecendo o contrário. Tanto. Larga de ser fresca, por que você está chorando por isso? É uma questão pequena. Violência emocional. Agressão emocional. Às vezes o que dói no outro não dói da mesma forma em mim. Eu sempre uso um exemplo muito ilustrativo para falar sobre isso. Uma certa vez eu estava num grupo de amigos e ali pouca gente se conhecia. E aí o que aconteceu? Naquela rodinha de conversa, um virou pro outro e falou assim, vamos pra festa, vai ter uma festa tal. E aí um falou assim, não, eu vou ficar com a minha mãe. Aí o outro falou assim, é filhinho da mamãe. Gente, esse menino pegou, ele nem conhecia o outro, ele virou um soco na cara do outro. Porque o outro chamou ele de filhinho da mamãe. E aí foi assim, nós ficamos pasmos com aquilo. Por que ele fez isso? E aí a gente foi saber depois que aquele menino cuidava da mãe e ela estava com câncer terminal. Então, nunca julgue a dor do outro tendo como parâmetro a sua dor. Porque o significado real de empatia não é me colocar no lugar do outro apenas. É me colocar no lugar do outro com os olhos do outro, tendo a experiência de vida que o outro passou. E muitos casais se esquecem disso. E às vezes, no momento de uma briga, fala algo que fere profundamente. Fala assim, mas eu falei uma bobeira. Falei uma bobeira, ficou lá bravo comigo, tá sem falar comigo. Às vezes bobeira pra gente, mas foi lá na ferida do outro. Às vezes falou de um pai, às vezes falou de uma mãe, às vezes falou de uma situação profissional, né? Então, precisa ter essa delicadeza de saber, o mínimo, né, gente? É saber o que machuca o meu cônjuge, para que eu nunca toque nesse assunto. Ou que quando toque, que eu procure tocar de uma forma curativa e não ofensiva, né? Interesse-se pela dor de seu cônjuge. Ofereça a ele seu ombro, carregue com ele a cruz dos obstáculos e com isso mais fortes se farão os laços de amor entre vocês. Isso é companheirismo. Muitas uniões fracassam por causa da inveja que existe entre os cônjuges, gerando rivalidades e disputas injustificáveis e que somente fazem aumentar a distância entre um e outro. Gente, é impressionante, mas tem casais que competem um com o outro. Tem inveja da conquista um do outro. E aí agora tudo faz sentido para você. Como assim, Eduardo? Por que faz sentido para mim? Porque a gente começou falando a live de hoje sobre os tipos de casamento. Cá para nós, responde aí para mim, você prestou atenção. Que tipo de união que é aquela onde um cônjuge compete com o outro? Que tipo de casamento que é? Claro, casamento provacional. Provavelmente essa competitividade, um querer ser melhor do que o outro, vem de longe. Disputas. E aí Deus vai lá e fala assim, vocês vão vir como marido e mulher. Vão dividir o mesmo teto. Se for um casamento heterossexual, se for um casamento homossexual, vocês vão dividir o mesmo teto, 2 mulheres, 2 homens, e vocês vão ter que aprender que se vocês disputarem, os 2 vão perder.
os dois vão perder. Quem sabe o espírito de vocês desperta para a necessidade do trabalho em conjunto. Percebam como Deus é sábio? Como Deus é sábio? E é engraçado que tem até uma crônica, né? Acho que ilustra isso perfeitamente. Eu esqueci de quem que é a crônica. Mas ele fala do amor frescobol e fala do amor tênis, do jogo de tênis. Porque no jogo de tênis você joga a bolinha para o outro de uma forma que seja mais difícil possível para ele pegar. Porque você joga contra o outro. Se o outro perde, você ganha. E se o outro ganha, você perde. Tem muito relacionamento assim. A gente busca dificultar. E a bolinha é a palavra. Eu não falo assim, ó. Oi, amor, tudo bem? Ó, você poderia pegar o seu sapato, guardá-la na estante, né? Eu sei que você está cansado, mas para mim também foi cansativo. Então, se você puder ajudar, olha a delicadeza. Que esse sapato jogar na sala? Trabalhei o dia inteiro. Olha aqui, eu tô cansado dessa vida, tô cansado desse trabalho. Você não me ajuda, só chega aqui e me atrapalha. Tênis. Entendeu? Olha a forma que jogou a bolinha. Eu sei que tem hora que a gente dá vontade de jogar a bolinha na cabeça do outro. Eu sei. Pela repetição de comportamentos. Mas isso não leva a casamento a lugar nenhum. Por isso que tem o casamento frescobol. Sabe frescobol? É aquela raquetinha de madeira que a gente joga na praia. O objetivo é não deixar a bolinha cair. Então eu vou ser cuidadoso para jogar a bolinha para o outro de uma forma mais fácil e delicada possível. Para ele pegar essa bolinha e jogar de volta para mim da forma mais fácil e delicada. Porque quando ele perde, eu também perco. Mas quando ele ganha, eu também ganho. Entende? Entende a diferença? Então é sobre isso. Que tal não vibrar de contentamento com o sucesso do nosso parceiro? Pode ser um banho de água muito fria na relação. É muito triste, gente, quando a gente tem um sonho de uma conquista, seja ela material, seja ela espiritual, e aí eu conto pro meu parceiro com aquele entusiasmo e ele, tá, e continua mexendo no celular. É muito difícil isso, né? Eu acho que a gente tem que ter um despertar para a sensibilidade quando isso acontece, né? Para refletir sobre o que de fato esperar daquela relação, né? E falando em esperar daquela relação, eu abri uma caixinha de perguntas para vocês, gente, e a coisa que mais apareceu foi: Eduardo, como saber até quando eu tenho que manter meu relacionamento? Porque tá muito difícil. Eduardo, como saber se eu divorcio ou se eu não divorcio? Então, assim, a primeira coisa que eu quero falar sobre essa questão de divórcio, e eu vou falar assim com extremo respeito aos nossos irmãos católicos. Eu sei que tem muita gente aqui que é católico, que acompanha a live. Não vou falar isso para você deixar de ser católico, pelo amor de Deus. Se não fizer sentido o que eu vou falar, apaga. Fala, Eduardo sabe de nada, não tem problema. Mas eu vou te incitar uma questão sobre o divórcio, né? Muitas vezes a gente fala assim, não, o divórcio, o homem jamais separa o que Deus uniu, né? Bom, só que existem situações onde, por falha, como a gente disse aqui, às vezes um casamento acidental, onde eu não me preocupo em conhecer a pessoa antes de casar, onde eu me caso. E muitas vezes eu me caso com alguém que me agride verbalmente, que me agride fisicamente, que me coloca lá para baixo, me faz sentir a pior pessoa do mundo. A pior pessoa do mundo. Que até diante de uma doença não é capaz de me estender a mão para me dar um comprimido. Que me bate na frente dos filhos. Que tem um vício. Que me trai constantemente. Cá para nós. Deus é um pai de amor. Você acha que ele, sendo um pai de amor, ele gostaria que você mantivesse essa relação de sofrimento emocional e físico até o fim dos teus dias, simplesmente porque a gente interpreta que não pode divorciar? E aí você corrompe toda uma família, porque são filhos que vão crescer vendo a mãe apanhar. Porque são filhos que vão crescer vendo o pai ou a mãe trair. E, gente, quando você tem... Isso é estatístico, é estudo, tá?
Quando você tem famílias, por exemplo, onde os pais são divorciados, a tendência do filho divorciar é muito maior. Quando você tem pais, constante vício, traição, relacionamento abusivo, a tendência é o filho reproduzir aquilo no próprio relacionamento. Você acha que Deus quer isso? Só essa reflexão. Só essa reflexão. Tá? Então, eu quero responder essa pergunta. Talvez a live vai passar um pouquinho hoje do horário, tá? Mas é muito importante. Como saber até quando manter meu relacionamento, Eduardo? Bom, e aqui eu vou te passar 3 perguntas, né? Que eu acredito que a gente tem que se fazer para descobrir se o meu relacionamento tem, vamos dizer assim, você está passando por uma crise ou se realmente ele está condenado. E eu preciso parar para olhar, né? A primeira pergunta é: apesar das dificuldades que existem entre nós, você sente que ainda existe reciprocidade entre vocês? Como assim, Eduardo? Pequenos cuidados. Apesar de vocês não estarem tão bem, mesmo que vocês estejam naquele dia assim, onde não está podendo nem se olhar, você percebe que ele ainda coloca seu prato na mesa? Você percebe que ele ainda responde suas mensagens? Ou ela, tá, gente? Percebe que ela ainda cuida dos pequenos detalhes? Quando você faz, quando você doa, você sente que tem retribuição? Ou você se sente remando sozinho? Essa é uma pergunta. Presta. E como é que eu vou identificar isso, Eduardo? Você vai se olhar a sua relação conjugal de fora. Como se você estivesse assistindo uma peça de teatro onde tem 2 pessoas que se relacionam. Então, vê de fora. Percebe nos pequenos detalhes o quanto um investe ou não na relação do casal. O quanto de investimento há de cada um. Perceba. Segunda pergunta. O seu nível de expectativa sobre o outro é um nível real de expectativa? Como assim, Eduardo? O que você exige assim, do comportamento dele é algo que ele pode te dar e ele só não dá por falta de dedicação, por falta de esforço? Eu quero simplificar com um exemplo, que é mais fácil. Há uma grande diferença entre a gente entrar num relacionamento e ter uma projeção de um ser perfeito. Sabe? Porque no momento em que a gente tem a paixão, a gente acredita que aquela pessoa, ela é o príncipe. Ela é encantada. Ela é perfeita, Eduardo. Sabe? E aí depois que eu casei, eu descobri que não era assim. O príncipe virou sapo. A princesa virou sapo, né? Então, muitas vezes, não é que virou sapo. É que você se relacionava com a projeção sua. E cego pela paixão, você acreditava que ele era perfeito, que ela era perfeita. Então, qual que é a questão, a grande questão disso? A gente tem que refletir sobre uma questão, por exemplo, uma queixa muito comum. Vou falar das mulheres, mas serve para os homens também, gente, né? Eduardo, meu marido nunca faz uma declaração para mim. Nunca faz uma declaração de amor. Meu marido nunca fala que me ama. Né? Por que ele não faz isso? Será que é porque de fato ele não te ama? Há uma grande diferença entre a pessoa não querer e a pessoa não conseguir. Tem uma grande diferença. Eu sei de casal, por exemplo, onde o homem não fala que ama a mulher porque ele nunca sequer se lembra de ter recebido um abraço da mãe. Como é que ele vai externalizar um amor que ele não recebeu? Como? E ele externaliza sim por gestos. Por gestos. É um cuidado diário. Mas ele não externaliza por palavras. Seja porque às vezes teve uma criação muito conservadora. Tem homem e tem mulher que tem vergonha de falar do sentimento. Entende? Às vezes passou por experiências de tanto embrutecimento da vida, do comportamento, que ele não se permite a fragilidade de amar. Entende? E a gente tem que ter essa compreensão, meus irmãos.
Porque às vezes eu estou exigindo algo do meu parceiro, não é que ele não gosta de mim, é porque ele não tem para dar. Ele não recebeu isso da vida. É claro que eu tenho que pensar se isso é muito, 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 muito grave, ao ponto de falar assim, mas isso é imprescindível para a gente continuar junto. Aí, tudo bem. Mas às vezes nem é uma coisa tão imprescindível. Às vezes é um gracejo, é um capricho nosso, né? E por causa de uma bobeira a gente termina a relação. Vou dar um segundo exemplo. Quer ver? Ó, o nível de expectativa sobre o outro, né? Por exemplo, eu tenho um casal. Agora eu vou mudar, tá? Para não falar que eu falo só dos homens. É o homem e a mulher. A mulher fuma muito, fuma demais. E isso incomoda profundamente o marido. Então ele vira para ela e fala assim, bem, eu tenho horror a cigarro. Eu não gosto que você fume, é um cheiro ruim, eu não gosto do ambiente que fica. Tem duas posturas que demonstram coisas completamente diferentes. A mulher pode virar para ele e falar assim, eu vou continuar fumando, porque o problema é meu. A vida é minha, o corpo é meu, a vontade é minha, você não tem nada com isso. Teve disposição em mudar? Teve o mínimo esforço? É uma exigência razoável? Deixar de fumar? Não é fácil. Não é fácil. Quem fuma sabe. Quem bebe sabe. Mas entende que essa primeira resposta é uma resposta de um ser individualista que só pensa nele. Entende? O que é bom pra mim e você fica quieto. Mas tem uma outra resposta. Por exemplo, a mulher chegar pro marido e falar assim, olha bem, eu sei que você não gosta, mas eu fumo faz tantos anos que é muito difícil pra eu parar. Então assim, eu prometo pra você que eu vou tentar. Eu vou procurar um médico, vai me dar um adesivo, vai me dar um ansiolítico para buscar pelo menos diminuir, mas eu não posso prometer. Não posso prometer. Mas por nós eu vou procurar uma ajuda. E eu quero dizer uma coisa. Pouco importa se essa pessoa consegue parar ou não de fumar. Às vezes ela nem consegue. Mas ela mostrou disposição em melhorar a relação. Entende? O que importa é que ela olhou para isso. Esse é o cuidado que a gente precisa. Entende? Terceiro. Essa é muito importante, meus irmãos, e tem tudo a ver com crescimento. Uma pergunta. A convivência com ele ou a convivência com ela me torna uma pessoa melhor? Ou quando eu estou com ele eu sou mais egoísta? Quando eu estou com ela eu sou mais violento? Quando eu estou com ele eu sou menos caridosa, mais ansiosa, me sinto menor? Não esqueça do propósito que a gente está aqui. Crescimento. Então, se às vezes uma pessoa te afasta do amor de Deus, te afasta da caridade, do bem, olha para o irmão de rua e fala assim, para de ajudar esses vagabundos, para de ajudar essas crianças, isso aí vai virar tudo bandido. Precisa de repensar. E olha, pelo amor de Deus, tá gravado, né? Se você respondeu não para essas 3 perguntas, Eduardo, eu não me torno melhor ao lado dele. Ele não atende às minhas expectativas. E não tem reciprocidade. É só eu que busco fazer. Se você respondeu não para essas 3 perguntas, não é para você ir lá agora e falar assim, eu quero terminar a relação. Amanhã nós vamos pro cartório assinar os papéis. Não faça isso. Pelo amor de Deus. O Eduardo não está incentivando seu divórcio. O que eu estou incentivando é que você chame essa pessoa para uma conversa. Para uma famosa DR, mas uma DR que não seja de ataques. Porque quando a gente ataca o outro, a tendência é a violência. É a violência. Os relacionamentos muitas vezes não dão certo, não é porque eu peço determinada coisa, é a forma como eu peço. Não é porque eu comunico determinada coisa, é a forma como eu comunico. Entende? Quem tem dificuldade de comunicar com o parceiro, leia um livro que chama Comunicação Não Violenta, de Marshall. Lindíssimo. Muda vidas. Mas, então se eu
tem essa dificuldade, eu respondi não para essas 3 questões, chama o parceiro e fala assim, bem, é o seguinte, eu sinto que na nossa relação eu tô remando sozinho. Eu tô remando sozinho, é só eu que me esforço para a coisa dar certo, para fazer acontecer. Eu sinto, bem, que assim, as coisas que eu te peço, você sequer se esforça para melhorar. Você só olha para você, você não se preocupa às vezes em pelo menos tentar algo. E, sobretudo, eu sinto que nem eu te faço melhor e nem você me faz melhor. Então, eu sinto que se a gente não conversar sobre esses 3 pontos e não se predispor a mudar, a nossa relação pode acabar. Então eu queria saber se a gente ainda se ama. E eu queria saber se a gente tem coragem de recomeçar. Entende? É isso. É isso. E se a pessoa não tem nem a predisposição de dialogar com você, não sei, talvez seja a hora de olhar mais para você, de cuidar mais de você, de se apaixonar por você e de se tornar independente emocionalmente do outro, cuidando de você. Procure um auxílio psicológico. Nesse caso, eu vou falar para vocês, o psicólogo é muito necessário. Muito, muito. Para nos dar independência afetiva. Muito, né? Sacrifique ali o que você puder, busque um atendimento público, mas se cuida, se ama, né? E aí eu quero encerrar com uma pergunta que fala assim, eu achei muito muito forte essa pergunta, né? E muito real, muito presente. Fala assim, até que ponto, Eduardo, a gente pode perdoar o outro e acreditar que o outro vai mudar? Acreditar que ele vai fazer o que ele prometeu, né? Então eu quero trazer uma historinha para vocês nunca mais esquecerem disso, desse parâmetro, né? Então imagina que você está andando por um chão de terra e de repente você pisa num espinho. Nossa, aquilo lá entra no teu pé, que você está descalço, e aí dói, nossa, dói. Você chora, sangra. Só que ao invés de tirar o espinho que ficou a pontinha ali dentro, você resolve continuar andando. De 2 uma. Ou o organismo pode se acostumar, ou aquilo ali pode simplesmente dissolver, mas pode acontecer também uma situação, que normalmente é o que acontece. Com o tempo, você aprendeu a andar novamente, mas você se percebe mancando. Você percebe que está tão difícil continuar caminhando. Você caminha com extrema dificuldade, porque você não mais pode pisar como você pisava antes. Você não pode mais calçar os sapatos que você gostava como antes. Entende? Mas você se acostumou a andar assim. Afinal, são tantos anos com esse espinho no pé que você esqueceu de como que era antes de tê-lo cravado no seu pé. Então, meu conselho é: até que ponto perdoar e acreditar que a pessoa pode mudar, até o ponto em que caminhar não seja muito doloroso. Até o ponto em que, ao olhar para o teu espinho, você perceba que ele se desfez e não que ele ainda continua lá. E você sequer se recorde como era antes dele existir ali. Porque existem relações tão tóxicas que outra pessoa nos rouba de nós mesmos. E com o tempo, a gente se sente abandonado afetivamente. E a gente nem sabe mais quem somos. Entende? Então, não se perca de você. Você é a pessoa mais preciosa deste mundo. Cuide sim do seu amor, mas cuide, sobretudo, de você. Você não imagina o quanto é bom aprender a se olhar, aprender a se gostar, aprender a vestir o sapato que você
tem o direito de vestir. Aprender a pisar leve no chão da vida. Aprender a voar. A voar. Porque às vezes tem alguém que nos acorrenta o voo. Às vezes tem alguém que nos aprisiona na gaiola e chama isso de amor. Não é amor. Sabe o que é o amor? O amor é uma gaiola de porta aberta. Você entra e sai quando quer. E você quer voltar porque ali você se sente protegido. Você se sente amado, você se sente cuidado. Isso é amor. Não vou dizer que são 1000 maravilhas. Claro que vão ter dias difíceis. Claro que vão ter dias que você fala assim, meu Deus do céu, que vontade de jogar um trem nessa mulher, nesse homem. Mas não podem ser a maioria dos dias. É preciso que depois que a raiva venha e eu consiga externalizar, normalmente faça isso longe do seu parceiro, numa caminhada, numa música, numa academia, mas que depois vocês tenham a maturidade de sentar e conversar e falar assim, vamos pôr ponto nos is, pico nos is, vamos crescer junto. É sobre isso. É sobre querer voltar para a gaiola. Certo? Bom, meus irmãos, passei um pouquinho do tempo, mas eu espero que tenha valido a pena. E eu queria encerrar com uma frase, né? Que as pessoas esperam que o casamento dê certo para que elas sejam felizes. Mas elas não compreendem que é preciso ser feliz para que o casamento dê certo. Sabe a história das laranjas? Da metade da laranja? Esquece isso. Esquece isso. Seja você uma laranja completa. E claro, se vier outra laranja com o tempo para somar o seu copo de suco, que bom. Mas se não vier, eu sou capaz de preencher meu copo sozinho. Eu prefiro o meu copo preenchido sozinho do que alguém só bebendo do meu copo e não contribuindo com o enchimento dele. Entendeu? É isso. Um beijo no seu coração. Ah, a gente tem que cantar, senão vocês me batem depois. Então vamos lá, meus queridos. Senhor Jesus, neste momento, ciente do quão precioso eu sou para mim mesmo, não só para você, mas para mim mesmo, me abraçando, me olhando, me cuidando, me permitindo o direito de voltar a sorrir, de cuidar para que perto de mim estejam aqueles que incitam o meu crescimento. A gente gostaria de encerrar pedindo a lucidez, a sabedoria e, sobretudo, a coragem para escolher o crescer, para nos escolher. Obrigado, Jesus. Abençoa e ilumina a nossa noite de hoje. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde andei, conhece bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero. Porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou minha vida. É tudo o que tenho,
recebe meu nada, refaz a morada e habita em mim. Me pegue em teu colo, me abrace em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Que o perfume de Jesus, que o perfume de Maria incendeie tua vida de amor. Tenha coragem de se amar e de se escolher sempre. Um beijo na tua alma e até semana que vem.